lembrar aí todos os cidadãos paulistanos, né, que amanhã teremos eleições, né? Eu acho que todo mundo deveria cumprir o seu direito democrático e exercer seu voto, né? Eu acho que é importante isso daí, né? Mesmo que você não tenha escolhido ou feito uma escolha, né? Sei lá, né? Às vezes pode não ter a opção ideal, né? Você escolhe lá o menos pior, ou quem você considera que possa fazer alguma coisa pela cidade, né? Então, eu acho que é muito importante a gente poder exercer esse direito democrático, né? Como corintiano, né? Eu digo isso, o Corinthians viveu 15 anos numa administração nefasta, quase que ditatorial, né? Que quase acabou com o meu Coringão. E hoje a gente tem lá o arbítrio de poder escolher o presidente, né? Não estou falando que o Corinthians é Brasil, né? Eu só estou falando do direito que você tem de escolher, de fazer uma opção, né? Então, eu acho que a gente tem que amanhã ir para as urnas, cada um escolher o seu vereador, depois cobrar ele, né? Escolher o seu candidato a prefeito da cidade de São Paulo, né? E no último sábado eu estive visitando meu ídolo Ronaldo Giovanelli, os Impedidos, né? Ele estava tocando num bar, no Guilherme Bar, e trouxe aí uma fitinha aí gravada com exclusividade para os internautas que acompanham o Kodama na rede, né? Não é grande coisa, porque assim, que o cinegrafista fui eu, né? Mas tudo bem, mas dá para curtir lá. Vamos dar uma conferida aí, Sérgio, no Ronaldo e os Impedidos. Ronaldão, é
me presenteou com o boné da banda aqui, Ronaldo Desimpedidos e tal. Jet Long, sucesso aí com Ronaldo Giovanelli e os Impedidos. Legal, próxima vez que vier, vamos conferir lá, hein, gente. Agora, aqui no Kodama na Rede, hoje o nosso convidado, brother, camarada, Rodrigo Preto. Rodrigo, manda um abraço aí para os nossos internautas aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, Kodama, pelo convite, né? Falar um pouquinho de Coringão aí, falar um pouquinho de viagem também, né? Tá certo. Não, né? E aproveitar o momento aí. É isso aí. O Rodrigo tá aqui, está estreando aqui, sendo nosso parceiro comercial aqui do Kodama na Rede, aqui com a agência dele, a Let's Tour Turismo aí, que criou um pacote para levar os corintianos para o Japão, junto com o Dr. Osmar, né? O Dr. Osmar, lá do Jogo Aberto, da Renata Fã lá, né? Mas, Rodrigo, conta um pouquinho aí da Let's Tour aí pra gente aí. Como é que... Bom, vamos lá, Kodama. A Let's Tour, ela tá no mercado, né? Desde 98, né? 1998. A gente tinha outro nome, né? E a gente vem com o Let's Tour de uns anos pra cá. A princípio era uma agência mais voltada pro lado corporativo, né? A gente sempre atendeu empresas, né? E a gente entrou com esse ramo de lazer, que a gente chama de lazer, que é o turismo que todo mundo faz, para passear, enfim. De uns 4, 5 anos para cá com essa força maior, né? E aproveitando aí o meu lado para lá de fanático corintiano, né? A gente começou a vender alguns pacotes para alguns corintianos, assim, jogos bem esporádicos, né? E especialmente a final da Libertadores, né? Foi onde deu um boom, né? A gente mandou muita gente para Buenos Aires, estava aquela dificuldade de ingresso, né? E a gente tem uma parceria super bacana com muita gente, né? Muitas operadoras fortes, né? E conseguimos aí mandar alguns corintianos lá, felizmente, lá para ver o empate lá do Romarinho, né? E agora, lógico, que a gente já teve essa cobrança em cima do Japão, né? Perfeito. O Mundial do Japão, e a gente entrou com esse pacote aí com a grande parceria do nosso querido Dr. Osmar, né? Que muito nos honra, né? É isso aí, tá certo. Agora fala um pouquinho aí do Rodrigo corintiano. Como é que é essa paixão aí? Qual a sua primeira lembrança como corintiano aí? Cara, Kodama, eu tava até conversando esses dias aí com um amigo, por acaso santista, e a gente tava conversando disso, né, de fanatismo, né? E ele falou, não, o corintiano é diferenciado mesmo, porque eu sou santista, mas é assim, né? E eu tava falando que eu não lembro como que eu virei corintiano propriamente dito, mas desde que eu me lembro eu já sou corintiano, né? Meu pai nunca foi de ligar para futebol muito assim, né? Mas tinha um vô por parte de mãe, desculpa, muito corintiano, né? Só que eu não morava perto dele, né? Então assim, veio acho que é da alma mesmo, né? Acho que eu já era corintiano já desde sempre, né? E sempre fui desde pequeno, morei no interior, então meu companheiro era o radinho, né? Antigamente a gente não tinha tantas transmissões de TV, né? E meu sonho era vir pro Pacaembu, né? Então eu morava em Bauru, né, ficava um pouco distante, mas assim, sempre extremamente corintiano, até um pouquinho briguento nas épocas, mas enfim, a gente vai amadurecendo e melhorando, né. E Corinthians é tudo pra gente, né, Coringão tá sempre presente. Agora tenho 2 filhos, né, já passei isso pra eles, né, com muito orgulho, né, e se Deus quiser, a gente vai continuar aí com essa... Tá certo. Com essa marca aí de corintiano. Qual o seu grande ídolo de Corinthians? Olha, na verdade eu não tenho um grande ídolo, eu diria. Eu admiro muito, muito a nossa torcida mesmo, que eu acho que é o nosso grande diferencial. Mas tem o Ronaldo, que você citou, que quando era molequinho era Ronaldo, né? E gosto muito do Neto também, Marcelinho Carioca é outro ídolo, né? O mesmo Dr. Sócrates, que eu ainda vi pouco, mas assim, por tudo que ele representou e a pessoa que ele era, é um cara que eu admiro muito. Mas atualmente gostei muito do Tevez, né? A gente até estava conversando sobre o Carlitos Tevez, né? É um cara que realmente eu gostaria muito de vê-lo com a camisa do Corinthians ainda em alta performance, né? Então basicamente são esses os meus maiores ídolos aí do Corinthians, né? Tá certo. Eu tenho vários aí, né? Ronaldão, Neto. Tem algum jogo que ficou marcado na sua memória, assim? Ah, Kodama, teve, na verdade, muitos jogos ficaram marcados na minha memória, né? Eu posso começar dizendo, eu lembro, eu sou de 77, né? É um jogo que eu
tava nascido, mas obviamente eu não assisti, eu era bebezinho. Mas assim, mesmo não assistindo, ainda hoje eu considero a maior conquista do Corinthians. Eu sei que muita gente vai falar mal, ainda mais esse ano que foi a Libertadores, mas eu considero a maior conquista do Corinthians foi 77. Então o jogo, apesar de eu não ter visto ao vivo, né, é um jogo que me marcou. 88, o gol do Viola, outro cara que também eu não citei, mas foi um ídolo, né? Depois sujou um pouco a imagem dele, né, com a gente, né? Mas assim, foi um grande ídolo também. Aquele jogo lá foi basicamente o primeiro título que eu curti mesmo, né? 90 também, a final contra nossos fregueses lá, foi muito bacana também. O Neto carregou o time, Tupanzinho, Fabinho, Mauro, enfim. Foi muito legal. E aquele time de 95 foi incrível também, Copa do Brasil, Paulista, né? E um jogo que não valeu um título, mas foi aquela semifinal com o Santos, o gol do Ricardinho. Sim. Aquele jogo me marcou muito também. Faltando 10 segundos ali. Nossa, foi impressionante. Né? A jogada começou com o Andrezinho, eu xingando o Andrezinho que ele não. Então que ele não chutava a bola pra frente e no fim ele lançou pro Gil. E lógico, o Mundial de 2000, os títulos brasileiros que eu tive a chance de assistir ao vivo aí no Morumbi, em 98 e 99. E, claro, a tão sonhada Libertadores, que graças a Deus é uma coisa que eu vou poder contar com meus netos, que eu também consegui estar lá na maior parte dos jogos, né? Então são esses jogos aí, é muita coisa, mas cada jogo é um jogo, que nem você falou, a gente 2-1 a gente tava aqui triste, né, já antes de começar o programa, mas enfim, né. Verdade. O Mundial vem aí, né, a gente vai a gente se recupera até lá, né. É isso aí. Tô vendo aqui alguns comentários, porque não deu tempo para mim estar acompanhando a partida, que eu tava, né, deslocando pela cidade. Mas o pessoal tem falado aqui que o Martínez jogou muito bem hoje e tal, né? Gol de Paola Guerreiro, que parece que está desencantando aí, fazendo os gols que a torcida espera que ele faça, né? E também teve lá, não sei, parece que você viu um pouquinho lá, o Paulinho reencontrou o pai dele, estava assim no jogo lá. Eu meio que mudando de canal, né? Que estava passando o jogo de São Paulo e Palmeiras, eles mudaram. O Paulinho reencontrou o pai biológico, pelo que eu entendi, né? Que ele foi criado por o que ele considera o pai, né? Desde 3 meses, ele encontrou, ele ficou meio abalado lá a princípio. Com certeza, né? Até o Neto citou, estava vendo pela Bandeirantes, né? O Neto até citou, né? Esse fator que poderia ter sido feito de outra forma, né? Que ele ficou visivelmente emocionado também. O cara reencontra o pai aí depois de não sei quantos anos, né? E até prometeu a camisa pra ele, enfim. Foi um momento emocionante lá. Parecia meio Avenida Brasil. Avenida Brasil. Apesar que lá todo mundo, né? Todo mundo é pai de não sei quem, irmão, e a mulher fica com o irmão. Que coisa de louco, bicho. A única coisa que eu gosto de ver lá é a Tessália. Tessália é a melhor parte da novela. Bicho. Eu tô por fora dessa, eu sou um dos poucos que não tô acompanhando aí, o sucesso aí. Tá certo, você só vê a parte do tufão lá, né, bicho? Que isso. Opa, Bob Marley aqui mandando um recado pra gente pelo Twitter aí, Bob Marley. Isso aí, Bob Marley, tamo junto. Então vamos falar um pouquinho aqui dos pacotes, né, do que você criou aí junto com o Dr. Osmar. Aí mostra a imagem do Dr. Osmar, o logo da campanha, Sérgio. Como é que surgiu a ideia de captar o Dr. Osmar lá? A ideia, tá aí o logo aí pra galera ver, né, nosso querido Dr. Osmar. A ideia era vincular, a gente teve pacotes competitivos, né? A nossa primeira ideia na Let's Tour é sempre arrumar o melhor negócio pro passageiro, pro turista, né? O melhor o quê? Em custo e, lógico, em qualidade, né? Claro. E a gente queria, lógico, todo mundo tá vendendo o pacote do Coringão esse ano, porque a Fiel realmente invade, né? E a gente pensou o quê? Pensou em atrair alguma pessoa que simbolizasse o Corinthians. Teve o pacote do Neto aí, do Vampeta, enfim. A gente pensou no Dr. Osmar por tudo que ele representa. É um cara que super sério, que defende o Corinthians acima de tudo, né? Aí com a gente, até brinquei com ele, o nosso amigo Milton Neves, né? Falei quando eu conheci o Dr. Osmar, falei, Dr. Osmar, obrigado por defender pelas besteiras que o Dr. Neves fala, né? Ele deu risada, que é óbvio que tudo na brincadeira, né? Mas assim, o Dr. Osmar é um cara com muita credibilidade, sério, e ele só veio a somar aqui pra gente, né?
e ele se certificou, né, do pacote, da qualidade do pacote, para ele colocar, lógico, a imagem dele. A gente está vendendo. E graças a Deus está sendo um sucesso aí. Vamos ajudar a invadir o Japão também. Com certeza, com certeza. Bota outra imagem lá do pacotinho lá, só para ele dar detalhes do pacote aí, Sérgio. Desculpa, Kodama. Outra coisa, falando um pouco sobre o pacote, uma coisa que atraiu o Dr. Osmar, a gente tem, a princípio, três pacotes. Esse aí que vocês estão vendo é o Tóquio, né? Que é o pacote mais básico, com 6 noites de hospedagem em Tóquio, que a gente pega exatamente o período da semifinal e da final. Todos os nossos pacotes já com ingressos garantidos aqui do Brasil, né? Porque isso aí é o que ele pediu também e é o que a gente só fazia também. Porque sem ingresso não dá para ir, com todos os transfers, conforto para ir para o estádio, né? E o nosso monitoramento lá no Japão. Porque o Japão é um país, você conhece bem, né? Você já ouviu falar, que eu nunca fui pro Japão, né? Mas é um país mais atípico, né? Pra gente se comunicar, é meio complicado. Transporte, né? Além de ser caro, um transporte é dificuldade de andar no metrô. Hoje a gente tinha um corintiano lá fechando com a gente, ele falou que o amigo dele foi para o ano passado, o cientista. Ele falou que ele entrou no metrô lá, se perdeu. Ele falou, nossa, não tem como, porque o metrô não é igual ao nosso metrô aqui, que é leste-oeste, né? Então é um metrô que funciona, né? Muito melhor, né? Então a gente pensou que em montar um pacote com bom custo, né, e o benefício. E claro, a gente está indo junto justamente para torcer para o Corinthians e para fazer a nossa função profissional, que é trazer a maior tranquilidade para o corintiano ir para lá para curtir o Coringão mesmo, curtir esse momento histórico. Então a gente tem, só concluindo, 3 pacotes básicos, né, Kodama, que é o Japão com Nova York, que é a partir de 12.990, até já aproveitando que está aparecendo aí, e a princípio com 2 noites em Nova York, que a gente vai estar monitorando o pessoal também, e um pacote com Dubai, que é uma coisa que muita gente pediu pra gente, né? E a gente acabou encaixando isso aí. E precisando de qualquer adequação, a gente monta também, né? Como a gente tem todo esse poder de fazer a operação no pacote, a gente monta de acordo com a necessidade. Se a gente só pode ver a final, então a gente faz um esquema aí. Né? Ok. Qual que é, assim, Rodrigo, uma dica aí pro pessoal aí, qual que seria a grande preocupação para quem está pretendendo ir lá acompanhar o Timão lá? O que a pessoa tem que estar verificando, assim, em relação à preocupação, visto, né? É lógico que eu vejo lá muita gente, hoje é moda de comprar tudo via internet, lá, naqueles sites de compra e tal. Sim. Então, o que você poderia passar de dica aí pro pessoal que está buscando essa... Kodama, ótima colocação, porque é uma coisa que a gente tem recebido. Lógico, o corintiano vai atrás mesmo e vai invadir, então muita gente interessada, né? E tem muita gente nisso aí, nessa questão do custo-benefício do pacote em si, e de comprar tudo à parte por internet, né? E a gente teve exemplos práticos de pessoas que já foram com a gente para Buenos Aires e no fim falaram, poxa, valeu a pena ter ido com a agência, por quê? Tudo garantidinho, ingresso, transporte. Além da assessoria para visto que você falou, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. A gente está começando agora, a gente dá toda a assessoria de visto para os Estados Unidos, para o Japão, quem vai ver Estados Unidos, né? E para o Japão, que é obrigatório para brasileiros, né? E como a gente tem um visto no Japão de permanência curta, de 3 meses, a gente está começando agora com esse processo de visto. E é uma coisa que a gente tem que acelerar. Então, além de visto, a gente vai ter uma carteirinha com dicas de alimentação, de vestuário mesmo, porque a gente vai estar pegando o inverno no Japão, né, que é bem rigoroso. Então a gente dá toda essa assessoria, desde essa parte aí de documentação, a parte do pacote, né, como eu estava falando, essa questão do transporte no Japão é importante demais. Nosso amigo Bata, que veio aqui outro dia com você, ele trabalha no estádio do Ministério, todo mundo conhece, eles estavam numa discussão sobre isso, vale a pena eu ir sozinho, não vale. Citando de novo esse pessoal do Santos ano passado, que foram, meia dúzia aí, teve gente que não foi com pacote, porque quase não tinha pacote, né? E tiveram dificuldades, tiveram que dormir em outras cidades, porque, avisando aí o pessoal, o nosso primeiro jogo, a semifinal, é no dia 12 de dezembro, na cidade de Toyota, que fica bem afastado de Tóquio, onde a gente vai ficar hospedado, então é aproximadamente 5 horas.
Então o que acontece? Não tem mais transporte público depois de determinado horário. E os jogos lá são à noite, aqui no Brasil vai ser de manhã. Então são pequenos detalhes aí que na verdade na hora da prática é muito importante. Como eu falei, ainda mais num país diferenciado como é o Japão, né? Que até para quem fala inglês não pode chegar lá e falar, eu vou me virar tranquilamente, né? Então a gente vai ter uma estrutura com o pessoal lá do Japão, que já está acostumado com o brasileiro, o pessoal que a gente vai fazer esse meio campo, né? Sim. Então o cara não vai ter problema nenhum. Transporte para os 2 jogos, se Deus quiser a gente vai comemorar lá e tudo mais, né? Então a gente dá todo tipo de assessoria em cima disso. Inclusive esse detalhe aí que você citou do visto, né? Sim. A gente está agora comecinho de outubro, né? E a gente ainda tem tempo hábil para tá tirando os vistos, né? Tanto quem vai, a gente está nos pacotes de Estados Unidos, como eu falei, via Nova York. Então a gente ainda consegue, com a nossa assessoria, até quem não tem passaporte está comprando ainda pra gente. Mas é bom o pessoal já começar a correr, quem realmente tiver interesse, porque logo mais a gente vai ter mais esse porém do visto. A gente não vai conseguir ter esse tempo hábil. E ingresso, galera. Ingresso, a FIFA tá super feliz com a procura. E ingresso para final já está bem complicado. A gente vai me parece ter uma abertura ainda de lote pela internet, mas assim, corintiano é diferente. Eu sei que meus amigos que não são, eles ficam bravos comigo, que não é. É diferente, corintiano vai atrás, vai para cima, e todo mundo está muito surpreso. Uma das coisas que eu tenho comentado aí na roda de amigos, até aqui no programa, eu já comentei algumas vezes, no Japão, hoje são cerca de 200 mil decassegues, né? 200 mil. Basicamente, oriundos de São Paulo, Paraná e Belém do Pará, né? Então, quer dizer, basicamente a grande massa é São Paulo e Paraná, onde se concentra a torcida do Coringão, tá Verdade, certo? Os dois estados onde o Corinthians tem a maior torcida, em São Paulo e no Paraná. Então, desses 200 mil aí, eu creio, né, estimo que 100 mil seja corintianos, 100 mil, tá certo? A lotação máxima do estádio da final, que é maior, é 65 mil lugares. O outro é menor, é 45. O outro é menor. Tá certo? Então, quer dizer, você imagina lá 100 mil corintianos que estão lá, espalhados pelo Japão, e que não vem o Corinthians há muito tempo. Né? O cara faz, sei lá, 10 anos. Tem um primo que está lá há 10 anos, e ele só vê o Corinthians pela televisão. Ele já mandou um e-mail para mim, já me ligou, falou, meu ingresso está garantido, eu vou de qualquer jeito, né? Fora os antes, né? Ele afirmou que vão torcer contra. Então a concorrência pelo ingresso vai ser difícil, né? E é bom estar com tudo garantido, né? A viagem, o pacote, o traslado, né? Hospedagem, para não ter dor de cabeça, né? Porque é difícil, né? Você ter uma informação, o japonês, lá no inglês do japonês não é meio diferente, né? Meio complicado, né? Então, basicamente, né, se você chegar lá e falar em Kodama, a única coisa que você vai conseguir, por exemplo, é chegar no trem-bala, lá que tem um trem-bala que chama Kodama, né? É a única coisa que eu posso ajudar. Mas, por isso que assim, sabe, o pessoal que tá lá, eu sou corintiano também, estou empolgado e tal, mas tem que se informar, pesquisar, ligar, pede informação em agência, no consulado, tal, para poder ir e realmente curtir provavelmente o Mundial do Coringão. Então tem que ir com calma e, né, fazer as opções corretas aí. E em cima disso, Kodama, desculpa te interromper. Claro. Realmente é uma viagem que tem um custo diferente de outras viagens, né? Só que assim, a pessoa que está disposta a ir, que óbvio, todo mundo queria ir, mas nem todo mundo vai conseguir. Às vezes você vai fazer uma economia mínima comprando picadinho, né? Que nem você falou, compra internet lá, vou lá na internet e compra a passagem. Pega o hotel lá é super complicado, você saber localização, é complicado. Eu tô vendo porque pra gente montar esse pacote, a gente fez um estudo, né? Não foi uma coisa aleatória, né? Então é complicado. E a gente tem uma coisa que eu não citei aqui, que é forma de pagamento. Que foi muita gente acabou comprando com a gente em cima disso. Falou, pô, Rodrigo, eu ia economizar ali R$1.000, R$1.500, só que a sua forma de pagamento já ajuda até nisso. Então a gente tem uma forma de pagamento de 11 vezes sem juros.
Ainda hoje. O cara dá uma entradinha, mais 10 parcelinhas. Quer dizer, o cara que tá afim de ver, compensa, assim. Lógico, a gente trabalha com isso, está acostumado. Muita gente tem uma visão da agência, Kodama, que a agência vai ganhar alguma coisa em cima. Não, a agência, de fato, lógico, ela tem a sua comissão, mas não é um lucro aferido em cima da venda. É um lucro que faz parte do processo, que se a agência não ganhar, alguém está ganhando mais. Então, quer dizer, vale a pena sim dar uma conferidinha, liga pra gente lá na Let's Tour, né? E a gente tem o maior gosto de tratar bem os clientes, ainda mais os corintianos, que é duplo prazer aí, né, de atender. Certo. Mas você falou, liga, qual o telefone lá? Vamos lá, a gente está localizado aqui em São Paulo, né? Então a gente está com 11 2365 6333. Ou se quiserem verificar no site, né? www.letsturismo.com.br. Lá já tem o link de outros pacotes e, lógico, nosso carro-chefe, que é o Dr. Osmar no Mundial com a Fiel. E aproveitando, a gente vai ter o Dr. Osmar, que é essa figura pra lá de carimbada, né? A gente vai fazer um encontro com ele lá no Japão, então ele vai estar disposto a tirar fotos, a conversar. O Kodama conhece o Dr. Osmar aqui pessoalmente, ele é uma pessoa muito simpática, muito humilde, e falar de Corinthians com ele vai até amanhã de manhã, né? Com certeza, tem muita história. Vale muito a pena. Mais esse detalhe aí do Dr. Osmar, né? Doutor Osmar sabe tudo de Corinthians, já esteve lá dentro também como médico do Corinthians, né? Então tem muita história aí. Realmente é um grande corintiano, pessoa maravilhosa, sensacional, né? Tive a oportunidade já de conhecê-lo em algumas oportunidades de encontrar com ele, né? Realmente é um cara sensacional. E o que você está achando aí, Rodrigo, dessa preparação do Timão aí, que está ali, descansa um jogador, aí faz um rodízio e tal. Inclusive, essa semana que está entrando aqui, o Edu Gaspar deve estar viajando para o Japão já para fazer toda a logística do Corinthians, né? Corinthians possivelmente vá por Dubai, né? Deve treinar lá em Dubai também para fazer tentar já ir se adaptando ao fuso horário, mas o Edu Gaspar já está indo lá para ver, pra vocês verem que não é tão simples assim. O Corinthians deve levar cozinheiro, né? Não, precaução e planejamento total para o Coringão chegar muito forte lá no Japão. O que você está achando em relação ao time aí, né? Do Corinthians? Você acha que a preparação está sendo adequada? Né? O Corinthians vai bem em alguns jogos, outros nem tanto, hoje foi derrotado. É verdade. Falando em relação à partida de hoje, né? Dá os parabéns ao técnico Tite, que é o maior técnico em número de jogos, né? Hoje ele se igualou ao Mano Menezes, né? No comando do Timão. O maior técnico em número de jogos do Corinthians é o Oswaldo Brandão. E o Tite é o quinto, né? Possivelmente aí deva passar já o Nelsinho Batista aí até o final do ano, né? Que é o quarto. Eu creio que ele vai renovar o contrato mais um ano. Aí o Tite, não sei se ele alcança o Brandão, mas eu acho que ele deve chegar em um segundo lugar aí. Marca histórica. Verdade. Marca histórica. Mas o que você acha aí da preparação do time? O que você está achando do time? Kodama, tem muito corintiano que estava exigindo esse Brasileirão, né? Lógico que a gente sempre quer ganhar, eu acho que seria interessante, mas eu já bati muito no Tite nessas discussões acaloradas de corintiano, mas a gente tem que reconhecer que o planejamento dele, o esquema tático que ele está montando, deu certo, obviamente, ganhamos um Brasileirão aí, jogando não tão bem como a gente gostaria de ver, mas assim, o fato é que o time era bem coeso e a gente ganhou, e agora ganhamos a tão sonhada Libertadores, né? E eu acho que está fazendo uma preparação legal, não acho que tem que abandonar o campeonato, apesar de claramente a gente não ter mais chance de nada, né? Tem que atrapalhar o pessoal em cima, embaixo, sou contra esse negócio de entregar também, isso aí pra mim não dá muito certo. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem esses recursos aí da fisiologia, né, que é muito avançado, tem que verificar sim. Tem jogador que tá para estourar, né, no linguajar popular, poupa o cara um pouquinho, tira aqui, mas sempre mantendo aquela base e dando chance para os outros entrarem no esquema tático, né, que nem você citou o Martínez, né, um jogador que a gente até conversou, é muito interessante, ele parece mesmo que está ainda meio acanhado, mas ele muito inteligente, protege bem a bola, arremata, cria a chance de gol para ele mesmo, né?
E o Guerreiro é isso aí, é centroavante. Hoje ele fez um gol de bico mesmo, sobrou na área, ele meteu a bicuda e acho que é importante a gente ter uma peça dessa, que a gente não tem, né? Desde a saída do Lee Edson aí, que infelizmente já não estava em condições a princípio, né? Visivelmente parecia que não estava, né? Então eu acho que é importante a gente ter. Mas eu boto muita fé que o Tite sabe o que está fazendo, essa preparação, essa questão do Edu. O Edu é um cara muito importante no planejamento aí do Corinthians, né? O Corinthians está levando a sério e eu acho que tem que ir levando assim, sempre com o máximo de titulares possíveis e tentando ganhar os jogos, obviamente, para não perder ritmo, né? E poupando quem tiver que poupar, né? E já montar lógico, essa base, porque hoje em dia até eu não sei quem é o 11 titular do Corinthians, né, Codão? Pode parecer uma notícia meio ruim, né? Porque a gente parece que é um time que não. Mas no fim eu acho que o Corinthians tem um lado positivo, que quem entra normalmente tá mostrando o serviço, né? Tá se enquadrando, correndo, né? Que isso é o que a gente mais quer, né? E é uma discussão até que estava tendo hoje. Quem que vai ser o titular? Vai ser Romarinho e Sheik, ou vai ser Martinez e Guerreiro, e esqueceram do Jorge Henrique, né? O Jorge Henrique tá machucado, O Jorge Henrique que é peça aí fundamental pro Tite, né? Eu creio que o Tite, ele tá apostando bastante no Guerreiro, nesse homem referência na área, e o Guerreiro tem que jogar muito mal para ele não conseguir essa vaga no ataque do Corinthians, né? De titular, você acha? Exatamente. Então, ele tem feito bons jogos, jogou bem já no jogo anterior, hoje parece que também fez o seu golzinho, tá lá comparecendo na área. Então, o restante que vai ter que se virar aí para não perder lugar, né? Seu Jorge Henrique, Emerson, né? Sheik, o Romarinho, né? E o senhor Douglas, né? Que é o talentoso Douglas, mas precisa se enquadrar melhor aí no esquema tático do nosso comandante Tite. O Danilo é eficientíssimo. Esse daí, perder lugar é difícil. Esse daí, algum lugar, nem que seja lugar do Cássio, acho que ele joga. Pode Danilo é um cara importantíssimo. Danilo é um cara importantíssimo para o esquema do Coringão. O Danilo ele tem muita experiência, é um cara que ele parece lento, né? Eu também no começo confesso que eu não gostava muito dele em 2010, naquela reta final do Brasileiro, quando o Tite até assumiu, né? Mas ele se provou já, acho que não tem corintiano hoje em dia, ou se tem a minoria que não reconhece o valor do Danilo aí, tanto que ele já teve o seu contrato renovado, né? Sim. E eu acho que o Douglas ele tem que abrir os olhos mesmo, até acho, eu gosto muito do Douglas, acho que ele tá tentando correr, roubou algumas bolas, fez gol até de bola que ele roubou. Mas assim, esse trio aí no meio campo, aí, o Ralf, o Paulinho e o Danilo, são imexíveis aí, né? Como diria o Vicente Matheus. Grande Vicente Matheus. E então o Douglas tem que abrir os. Eu acho que o Sheik também é um cara que, por tudo que fez e a característica dele, é um cara que tem o lugar dele garantido, né? Então vai restar uma briga muito boa aí de Douglas aí, com mais alguém aí, com o Guerreiro, né, como você falou, ou com o nosso Jorge Henrique aí, que eu gosto muito também. E o Martinez, que é esse cara aí que a gente tá falando, que às vezes ele pode até assumir essa vaga de meio, que o Portuga, seu amigo Portuga, Sim. Tava comentando que o Martinez ele joga também nessa função de meio meia. Chegando Sim. no ataque. Às vezes ele pode aí também tomar. Vai ser uma briga boa, é uma dor de cabeça boa, né, que a gente costuma dizer, né? Com certeza. E o Romarinho eu guardava pro banco, Codema. É. Eu guardava pro banco porque a estrela desse cara aí. Você não acha que ele vai fazer o golzinho lá? Eu acho que ele pode fazer, sim. O cara tem muita estrela, é muito frio. Até dá a impressão que ele não sabe o que tá fazendo às vezes, né? De tão frio que ele é, né? Então é um cara interessante aí que eu guardaria pro banco, apesar que ele tá mostrando que tem bastante futuro aí. Já tá com, querendo ou não, com o nome marcado na história do Corinthians, né? Aquele gol, o primeiro toque dele na Libertadores, na vida do cara, na Bomboneira, na final com o Corinthians, contra o Boca aí que bate em todo mundo aí, menos na gente, né? E o cara foi lá e fez aquilo, né? Então ele já tem o lugar dele garantido na história, mas eu acho que ele pode ser um jogador ainda com muito futuro aí pra gente. É isso aí, vamos tocar aqui, vamos dar uma faturadinha aí, Rodobens, manda aí, Sérgio. Poupança programada, investimento garantido.
O consórcio é a modalidade de compra preferida daqueles que desejam planejar o futuro. Além da aquisição de bens, o consórcio mantém o poder de compra do cliente, sem riscos de perda de capital e sem juros. E para assegurar uma vida rentável e com tranquilidade, o consórcio acumula ainda mais vantagens, como destaca o consultor Daniel Brandão. O consumidor que pretende criar um patrimônio para ter mais segurança no futuro e ter uma renda mensal no momento de sua aposentadoria, é importante que ele diversifique seus investimentos. E para investir, é fundamental que ele reserve uma parte da sua renda familiar. Senão, todo o orçamento vai ser gasto com o custeio de despesas. Dessa forma, tanto ele quanto sua família ficam totalmente vulneráveis a qualquer oscilação econômica. E o consórcio permite exatamente isso, que o consumidor escolha uma parcela que se adeque ao seu orçamento, mesmo durante o período que ele fizer esse investimento, se a sua renda, por exemplo, variar. Quando o consumidor toma a decisão de fazer uma cota de consórcio, ele está garantindo a criação de um patrimônio futuro seguro, baseado em imóveis, cuja renda desse imóvel pode servir para custear a aquisição de outros imóveis, aumentando seu patrimônio futuro e garantindo uma renda familiar permanente. Isso aí, consórcio Rodobens, uma das maiores operadoras de consórcio de imóvel no Brasil, entendeu? Você que está planejando a compra do seu primeiro, ou mesmo investimento, né? Consórcio é sempre um investimento bastante viável. Então, opção aí, Rodobens. Valeu, galera! E o seguinte, uma notícia meio confusa hoje, né? Que o atacante Viola foi detido por desacato à autoridade, porte de arma. É meio triste aí, né? Encontrei com o Viola em algumas oportunidades. Parece uma pessoa assim, sabe, muito do bem, entendeu? Não sei o que aconteceu. Parece que teve algum problema lá com o filho, guarda do filho, alguma coisa assim. Mas eu acho que... Vamos lá, Viola. Bola pra frente aí, né? Não sei se... Tô vendo aqui na internet aqui que o Leão está querendo não, vai cobrar o Ronaldo Fenômeno aí em R$500 mil aí por impostos. Ô, Ronaldão, pô, não dá, né, Fenômeno? Cadeira, bicho. Ô, Rodrigo, o que você poderia falar aí em relação à expectativa assim, da invasão mesmo? Você acha que hoje estima-se em 10 mil pessoas, 10 mil corintianos que vão estar lá? Você acha que é mais? Você acha que é menos? Qual a sua expectativa aí como corintiano e como Dama, esse número de 10 mil é um número meio que já é garantido. Eu acho que isso aí é um número mínimo, até pela questão das vendas de pacotes, né, e de ingresso propriamente dito. Porque, como a gente falou, tem muita gente comprando à parte, né? A gente não indica, mas é uma modalidade, né? O cara que está tentando fazer isso. Então, somando esse fator que você citou dos BKSEGs, né? Tem a Gaviões Japão lá, que o pessoal é super gente boa, inclusive. E eu acredito que daqui do Brasil, por volta de 15 mil pessoas, eu acredito que vão. Inicialmente eu até falava em 20 e acho que pode chegar. Mas como eu não gosto de chutar muito alto, vamos falar em 15 a 20, vai. 10 mil a gente já está garantido. 10 mil já vai ser um fator muito, muito bacana. Realmente é uma nova invasão mesmo e vai ficar marcado aí para a história do Coringão e para a história do mundo. A FIFA está vendo que o Corinthians é um potencial, um time diferenciado mesmo, né? Então, acredito que vai ser uma festa muito bonita aí. E lógico, vamos voltar com o caneco, sim. Apesar do Chelsea, né? Apesar do Chelsea. Ser um time aí que está se reforçando cada dia, mas eu acredito mais no nosso Coringão aí. O vice-cônsul esteve essa semana lá no Parque São Jorge, falar com o presidente Mário Gobi, né? Avisando aí os corintianos que não deixem para a última hora em relação ao visto, já vou dando a entrada, né? Porque realmente ele já está trabalhando com esse número de 10 mil torcedores, né? Então realmente ele acha que vai ficar um pouquinho complicado lá no consulado, né? E a gente tem esse problema que o Japão é diferente, por exemplo, a gente pega nos Estados Unidos, o cara já tem o visto, né? Que é um país que a gente manda muita gente pra lá, o cara tem 10 anos de visto, né?
E o Japão não, todo mundo, esses 10 mil, 15, 20 mil, vai ter que tirar o visto agora, né? Então é uma preocupação que realmente eu estive vendo essa visita aí, e é uma preocupação que a gente tem que correr atrás mesmo. Então, galera, vamos acelerar aí, porque ainda dá tempo, a gente ainda tem pacotes aí, valores promocionais aí, com ingressos, mas a gente tem que acelerar sim. Inclusive, mais um fator legal que a gente tinha esquecido, você estava falando do Edu, o Corinthians está com uma preparação muito bacana mesmo do Japão, com toda essa estrutura aí, vai realmente via Dubai, né? E o Corinthians me parece que está armando um compromisso aí com a fiel torcida que vai atravessar o mundo, e uma série de treinos, existem os treinos da FIFA, que isso é normal em toda a competição da FIFA, que são fechados para a imprensa, que até existe alguns convidados, só que o Corinthians vai começar a abrir os treinos, não sei se você viu isso. Não. Eles vão abrir treinos para os corintianos que atravessaram. Lá. Então é uma coisa que a gente foi. Eu escutei uma entrevista agora do Duílio essa semana, no Bandeirantes, inclusive. E é uma coisa até que a gente já vai começar a visualizar como a gente pode também levar os passageiros da Let's Tour pra gente, porque a gente está lá para ver o Corinthians, a gente vai aproveitar o turismo, né? Mas os corintianos estão indo para ver o Corinthians, então o máximo que a gente puder acompanhar o time, levar o nosso apoio, isso vai ser feito. Então eu achei uma notícia bem interessante também, de abrir para a torcida para a gente já ter essa interação, né? E a gente vai acompanhar de perto aí como que funciona isso e, se Deus quiser, vamos levar todo mundo para lá também. Para ver os treinos também. Legal, isso é muito legal também. Não sei como será o acesso lá, mas é legal quando eles abrirem os treinos também, né? Eu vi aqui, eu agora não estou achando, eu vi aqui no Facebook hoje à tarde, eu não sei se isso daqui pode ser viável ou verdadeiro ou não. A pessoa colocou que ela foi tirar o visto para os Estados Unidos, né? O que acho que é o visto que ela vai para o Japão, de trânsito. Hoje em dia a gente já tira o outro visto mesmo. Que ela tirou lá e na entrevista a pessoa perguntou, mas por que você que está nos Estados Unidos? Falou, não, é porque eu quero ir para o Japão, por causa do Corinthians. Aí disse que a pessoa lá do consulado falou assim, mas você é muito fã do Corinthians? Falou, demais. Ela disse que só perguntou isso e depois aprovou. É uma coisa simples assim, não? Os Estados Unidos inclusive a gente está com o pessoal aí indo para Nova York, porque Nova York é um destino que todo mundo não, mas muita gente tem interesse em conhecer, né? E a gente montou esse pacote justamente em cima disso. Então o que acontece? E a gente tem voos, como o Kodama falou, que a gente só faz o trânsito nos Estados Unidos e a gente ainda assim precisa do visto. Mas hoje em dia a situação econômica do mundo, infelizmente, não anda muito bacana, né? E brasileiro está sendo muito bem visto como uma fonte de renda para o turismo. E nos Estados Unidos, inclusive, os brasileiros só perdem para os japoneses em valor por pessoa que gasta de turismo, que gasta nos Estados Unidos. Então a Dilma, inclusive, esteve recentemente com o Obama e uma série de negociações. E uma dessas negociações era sobre essa questão de visto. Na verdade, a ideia era isenção, mas a isenção não foi possível, por questões até comerciais, aí, pelo que a gente ouve. Mas enfim, estão abrindo uma série de consulados e realmente o processo aqui no Brasil melhorou. O ano passado, Kodama, a gente tinha até um aplicativo aí que a gente olhava. Aqui em São Paulo demorava 90 a 100 dias para a gente conseguir o visto, a entrevista para o visto. Hoje em dia, isso reduziu de forma incrível. E com o auxílio de alguns despachantes especializados, nós temos algumas parcerias, mas enfim, existem outros, em 15 dias hoje é possível o cara ter o visto na mão. E a facilidade está realmente maior. Esse caso aí que você citou, não tive acompanhando, mas assim, eu tirei o meu agora recentemente, no começo do ano, e foi super simples mesmo. O pessoal está realmente abrindo as portas para os brasileiros. Então, quanto a isso, é uma coisa que pode conversar com a gente pessoalmente, caso a caso. A gente tem, lógico, essa vivência, né? Tem os despachantes que são especializados, mas está super tranquilo. Tem que correr só, porque visto o Japão e visto os Estados Unidos, por exemplo. Quem vai por Dubai também tem um visto para Dubai, né? Muita gente não sabe, né? Mas assim, esse procedimento aí que a gente tem que fazer, não tem vacina, muita gente me perguntou, tem que tomar vacina. Não tem esse tipo de negócio, né?
só os vistos mesmo e se programar. Ainda dá tempo para tudo aí, mas o tempo vai passando. Tá certo. Rapaz, situação do time lá da Rua Turiaçu se complica, hein? Hoje derrotado lá pelo pessoal lá do Jardim Leonor lá. Ficou 6 pontos de diferença do Coritiba. Coisa tá feia ali, hein, bicho? Semana eles estavam comemorando assim, uma forma de dizer que o time tinha melhorado com a entrada do Gilson Kleina e tal, né? Alguns jogadores correndo mais, né? Produzindo melhor. E o Felipão tava bem preocupado também, né? Na praia lá, né? Felipão. Um dos caras aí, né? É o que falou, essa contratação do Gilson Kleina aí parece que serviu mais pra abalar a Ponte Preta, né? De repente, né? A Ponte começou a cair, né? E o Palmeiras deu uma... E agora tem o confronto direto. Mas assim, pra ser bem sincero, a gente tá num ano super positivo aí do Coringão. Lógico que todo corintiano gosta de ver os rivais, né? Sofrendo um pouquinho, porque todo mundo gosta de ver a gente sofrer, né? Mas assim, com certeza não é o nosso foco não. A gente tem muito mais aí pra pensar aí do que o Guarani aí, né? Da capital, né? É isso aí, né? Com certeza. O que você vendo de longe, assim, o que você acha que mudou em relação ao Corinthians aí nos últimos anos aí? O que você, como torcedor aí, o que você pode em relação à parte de administração? Mudou bastante coisa, evidente, né? A gente teve esse período nefasto, né? Como você citou aí, de 15 anos com o Dualib, né? Que chegou a ter seu lado positivo, mas assim... Eu acredito que qualquer cargo que o cara se perdure muito tempo, ele acaba achando que é dono, né? E o problema é que aí além de se achar dono, teve muito problema sério aí, né? A Carla Dualib, né? Envolvidas em rumores, o próprio Dualib, né? E o Andrés veio com essa proposta aí de transparência, né? E que eu acho que ele conseguiu muito bem. A parte de marketing do Corinthians era nula, praticamente. E o Corinthians é o maior poder de marketing que o Brasil tem, é o Corinthians. Não falando, tem o Flamengo, lógico, o Flamengo tem que ser respeitado, mas a gente está falando aqui do principal estado, da principal cidade aí da América Latina, né? E onde os corintianos dominam. Então, quer dizer, é uma máquina de dinheiro o Corinthians. Ele tem tudo para ser isso que a gente vem vendo. O primeiro clube aí, a Forbes, né, divulgou uma matéria sobre o Corinthians, super bacana aí, o primeiro clube bilionário, né? E essa adição do Ronaldo, foi uma coisa até que a gente já conversou, foi muito importante para ele. Eu acho que ele trouxe, além da marca Ronaldo, do carisma, de toda a visibilidade que ele tem, ele trouxe um lado muito profissional também, né? É um cara muito inteligente, além da qualidade futebolística dele, né, falando, ele é um cara muito inteligente para os negócios e eu acho que ele ajudou muito. A construção do estádio, né, que era um sonho, era mais um motivo de piada. Foi inclusive, voltando ao Andrés, o Andrés ele comentou, né, quando ele assumiu o Corinthians, ele assumiu pouco antes do Corinthians ser rebaixado, né, claro. Pegou uma bucha, né, e ele citou, ele falou, olha gente, tira sarro agora. Porque logo não vai ter como tirar sarro. E goste do Andrés ou não, tudo que ele falou ele cumpriu, né? E trouxe aí o estádio aí pra gente, né? Ajuda também de todos os corintianos aí. E agora a Libertadores, né? Que é uma coisa, né? Até que a gente brinca, né? Que é um torneio que, lógico, a gente valoriza, né? Mas ele ganhou maior valorização porque o Corinthians não tinha, né? Sim. Agora com o Corinthians, com a Libertadores, eu acredito que vai... Eu brinco até com os São Paulinos, né? Eu falo, não, uns 10 aninhos estourando, a gente já tá aí com 3, 4 aí também. E vai ser, o brasileiro era assim, não era, Kodama? Com certeza. Eu nasci em 77, né? Então eu não passei esse período aí de fila, né? Mas eu lembro muito bem de time regional, do Corinthians no sai de São Paulo, né? E aí, a gente já tá com 5 títulos aí, em pouquíssimo, de 90 pra cá, né? Sim, é o time mais vencedor, fora os 3 Copas do Brasil, né?
Então, quer dizer, é o time mais vencedor dos últimos tempos, sem sombra de dúvida. E não tenho a menor dúvida que essa Libertadores vai ser a primeira de muitas aí. E o Corinthians tem tudo para continuar nessa crescente aí. Agora é uma coisa que acho que ninguém segura mais, não. Quem não for corintiano vai sofrer mais do que já sofre, viu? Tá certo, é isso aí. Rodrigo, dê suas considerações finais aí para os nossos internautas aí, um recadinho aí do corintiano Rodrigo ou do empresário Rodrigo. Bom, gente, eu queria agradecer de novo a força aqui do Kodama, que é um amigo nosso aqui, né? E agradecer a todo mundo que está vendo aí, e informar que a Let's Tour está à disposição de todos para o pacote do Mundial, aí com o Dr. Osmar, Mundial com a Fiel. A gente faz uma questão de ter vocês com a gente. Lógico, a gente é uma agência que trabalha com todos os pacotes, quero ir para os Estados Unidos, para o Japão, passear. Não sou corintiano, tem anti-corintiano me procurando já. Também? Já procurando, lógico que não bancaram, né? Mas assim, chegaram a fazer gracinhas. Então, a Let's Tour, repetindo aí o site, www.letsturismo.com.br, é uma agência capacitada para atender pacotes nacionais e internacionais. E, obviamente, nosso foco aí agora está nessa campanha do Dr. Osmar. A gente queria contar com a presença de todos. E falando ainda da Let's Tour, né? Sim. Todos são bem-vindos. São paulinos, palmeirenses, lusitanos. Nós somos lá da Vila Maria, né? Tá certo. Eu falei de Zona Norte. A colônia lusitana lá é muito grande, né? E falando como corintiano, o que eu espero é esse título mundial agora, né? O bi, né? E claro, eu tô indo com o pessoal, não sei se eu cheguei a falar, como profissional e é evidente como corintiano, né? Então eu espero que o nosso time continue crescendo aí e vamos buscar assim, jogar acima de tudo com raça aí, com coração e Coringão na cabeça. E vai Corinthians, né? É isso aí, é o nosso mantra. É isso aí. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela presença aqui, pelo apoio comercial aqui ao Kodama na Rede. Eu queria dar um recadinho aí pra galera, sócios torcedores, né? Coringão lançou o pacote com desconto para quem é fiel torcedor aí para adquirir o título do Coringão. Tá certo? Então, você que é fiel torcedor, aproveite a oportunidade, adquira o título do Corinthians. Eu digo sempre, lugar de corintiano é dentro do Corinthians, dentro do Parque São Jorge, tá certo? Seja sócio você, eu sou sócio, você. Seja sócio você também, tá certo? Galera, espero encontrar todo mundo lá no Parque São Jorge, lá, né? Então, até essa semana, o próximo sábado aqui, quem sabe uma surpresa aqui especial, que é 13 de outubro de 77, a data mais maravilhosa na minha visão corintiana, tá certo? E será no próximo sábado. Então, até lá, tchau!